Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do Código 35 e hoje nós vamos entender como nós podemos desfazer um commit no Git. O Git é uma ferramenta de controle de versão de código, é a ferramenta mais usada do mundo. Acredito que eu não preciso fazer grande introdução a respeito dele, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas resumindo de uma maneira bastante rápida, o Git serve para justamente nós irmos salvando as mudanças dentro do código da nossa aplicação e através disso nós criarmos o controle de versionamento, ou melhor, o Git criar isso para a gente e nos prover uma série de ferramentas que permitem que a gente consiga modificar essa estrutura de versões, adicionar novas versões, remover novas versões, editar versões, criar pequenas marcações ou tags nas nossas versões para deixar claro quando a primeira versão do nosso software foi lançada, a segunda e outras coisas. O Git já tem suporte a diversas ferramentas, as mais famosas, VS Code e IntelliJ provavelmente, possuem um amplo suporte à ferramenta Git e através do Git a gente hoje vai entender como nós conseguimos desfazer um commit. Lembrando que o commit ela é uma marcação dentro das nossas alterações. É como se a gente pegasse um conjunto de alterações e falasse: olha, Git, salva esse conjunto de alterações aqui porque essas alterações estão fazendo alguma coisa. E aí você descreve o que essa coisa está sendo feita. Pode ser a adição de uma feature, pode ser a correção de um bug, pode ser melhoria de documentação. Porém, de tempos em tempos você precisa pegar essas alterações e desfazê-las, ou voltar atrás para conseguir reaproveitar aquelas alterações e realizar simplesmente pequenos ajustes, ou simplesmente descartar por completo aquelas alterações. Lembrando que esse vídeo está saindo junto com um post do blog código35.com, onde eu trago mais detalhes e mais exemplos de como você consegue realizar isso. Além de, obviamente, no post do blog estar documentado todos os comandos que eu estou usando aqui no vídeo. Então, se você não quiser ficar pausando o vídeo para ficar copiando, dá um pulinho lá no blog, que lá vai ter todos os comandos para que você consiga executar na sua máquina ou no seu editor. No vídeo de hoje eu vou usar o bom e velho terminal. Esse é o meu terminal, ele é um pouco colorido porque ele tem alguns plugins e algumas mudanças, mas ele é um terminal comum. Provavelmente a sua ideia ela tem um terminal integrado, eu sei que o VS Code tem, o IntelliJ também, outras ideias também possuem essa feature e você consegue rodar esses comandos diretamente pelo terminal integrado da sua ideia também. O Git hoje possui algumas ferramentas gráficas muito boas que permitem com clicar do mouse você realizar as mesmíssimas operações que eu vou realizar agora no terminal. Mas eu acho importante passar pelo terminal porque no terminal vai ficar muito claro, passo a passo, o que eu estou fazendo. Como é que está a estrutura aqui? Eu tenho um projeto que eu não tenho nenhum arquivo versionado ainda nele. Então, um ls, ele está vazio. Vamos agora criar o meu arquivo.txt e dentro desse arquivo.txt eu vou fazer a minha primeira alteração, alteração 1. Agora que eu acabei de adicionar o arquivo.txt, se você rodar, o primeiro comando que a gente vai ver hoje do Git é o git status. Git status. O git status é um comando fundamental, porque ele diz o exato momento em que o meu repositório se encontra. Eu tenho um repositório, esse repositório já foi iniciado, mas ele não tem nada e eu acabei de criar um arquivo. Por eu ter acabado de criar esse arquivo, ele começa com o status untracked. Significa que o Git ele não está traqueando, ele não está registrando nada desses arquivos que ele lista, que no caso só tem o arquivo.txt. Nesse passo, uma vez que eu já estou certo que eu quero comitar o arquivo.txt, eu preciso trazer esse arquivo para o que a gente chama de stage. Stage é um estágio dentro do seu fluxo de commits, onde você separa todos os seus arquivos que você quer que o seu commit traga para dentro do índice de commits ali dentro do Git. Então é a forma que a gente está de fato adicionando o nosso arquivo ou as nossas alterações ao repositório. Como é que eu adiciono isso? Através do comando que tem o nome add. Então eu faço um git add, eu vou colocar o ponto significa que ele pode pegar todos os arquivos que ele está marcando ali. Acabei de adicionar, mas isso não significa que o arquivo foi comitado. Então se eu chegar agora e rodar novamente o meu status, você vai ver que agora, ao invés do untracked, está aqui em cima, ele está falando, olha, tem um novo arquivo aqui.
mas esse arquivo ainda não foi comitado, por isso que ele está na lista de Changes to be Committed, o que significa que esse arquivo ou essa mudança, ela já se encontra no estágio do stage. Eu vou deixar um pouquinho mais visual. Esse gráfico e essas explicações elas estarão no blog Código 35, mas esse aqui é só para você entender como é que é o fluxo. Você tem o fluxo do Working Directory, que é onde estão ocorrendo ali todas as mudanças dentro do seu código, dentro do seu projeto. Uma vez que você realiza o add desses arquivos, como a gente acabou de fazer, essas mudanças entram para o stage, que é esse momento onde você está juntando todas as mudanças para que, quando realizar o commit, você de fato integra essas mudanças ao seu repositório. E uma vez realizado o commit, essas mudanças entram aqui para a última caixinha. Pois bem, vamos realizar o nosso primeiro commit. Git commit meu primeiro commit. Eu acabei de adicionar e o Git acabou de me informar que, olha, você acabou de colocar essa mudança dentro da sua master, que é a minha branch principal dentro desse repositório, e ele disse qual é a mensagem de commit que ele acabou de receber. E o próximo comando que a gente vai ver hoje é o git log, que ele é muito importante para a gente conseguir acompanhar as mudanças do meu repositório. O git log ele traz uma sequência de mensagens ou sequência de commits para que eu consiga acompanhar a evolução desse repositório. Cada mensagem de commit é composto pelo campo do hash do commit, que é o número, é a versão desse commit, que é um número grande, mas sempre que você precisar usar esse hash do commit, você pode pegar os primeiros dígitos só. Isso é um atalho que facilita bastante a vida. Tem o autor desse commit, muito útil quando você trabalha numa equipe para saber quem é que fez o que, a data e a mensagem do commit. Eu só tenho um commit agora, vamos gerar um segundo commit, justamente para a gente entender melhor como é que é esse processo. Primeira coisa, eu preciso, obviamente, fazer uma alteração do meu arquivo. Então, agora eu vou ter uma alteração 2 desse arquivo. Se eu rodar novamente o meu git status, eu vou conseguir perceber que agora não mais ele vai falar que eu tenho arquivos no estágio untracked, porque eu já adicionei esse arquivo no meu repositório, porém as modificações vão começar a listar como modified e fica vermelho. Vermelho significa que ele ainda está lá na primeira caixinha, no Working Directory. O que a gente precisa fazer é adicionar essa mudança para o momento do stage, então eu vou fazer isso aqui, git add novamente. Se eu realizar novamente um status na minha branch master, eu tenho mudanças que serão comitadas, porque eu já adicionei e elas estão aqui. Se eu quiser remover essas mudanças, ele mesmo já vai me dar essa dica aqui, ó. Faz um git restore stage to unstage. Pois bem, eu vou gerar o meu segundo commit, git commit. A minha mensagem também vai ser tão simples quanto a primeira, segundo commit. E se eu olhar o meu git log, agora eu tenho 2 commits. Lembrando que o git log é sempre lido de baixo para cima. Então, aqui é a mensagem mais antiga e aqui é a mensagem mais nova. Essa última mensagem possui meu último commit, que por sua vez é o meu segundo commit. Agora a gente vai, de fato, apagar esses commits. Como estratégia para remoção ou a deleção de commits locais, as duas ferramentas mais usadas são ou o git reset ou o git revert. Esses dois comandos eles possuem características próprias, mas eles servem à mesma finalidade, que é desfazer alguma alteração, desfazer algum commit. Então agora a gente vai começar pelo git reset, que eu acredito que seja o comando mais comum para esse tipo de problema. Primeiro, vamos entender um pouquinho como é a sintaxe do git reset. Git reset é um comando que você git reset. E o git reset tem 3 modos de operação. E esses 3 modos de operação, eles são muito relacionados a aqueles 3 momentos que nós temos da alteração dos nossos arquivos dentro do nosso repositório, do Work Direct, do Stage e do próprio repositório. Quando a gente vai usar o nosso git reset, nós temos que decidir se nós vamos usá-lo no modo soft, mixed ou no modo hard, que se escreve da seguinte forma: soft ou mixed ou hard. Hard. Qual é a diferença entre eles?
E aí vamos voltar para a nossa figurinha. O sort faz com que todas as mudanças que estão dentro desse commit que eu vou resetar voltem para o momento do stage. Então ele não só desfaz o último commit, como ele move essas mudanças para cá, e se eu quiser realizar alguma alteração para poder commitar novamente, eu tenho essa escolha. Parecido com o soft é o mixed, só que ao invés do stage você joga para o working directory. Vamos então agora testar na prática como o soft trabalha. Então vamos lá, vamos passar para o soft. E aqui agora vem um pulo do gato. Eu tenho que falar como ou até onde o Git vai trabalhar dentro desse reset. E para isso, eu vou me utilizar de alguns atalhos que o Git me dá. Primeiro, a palavra mágica chamada head. Head significa a versão mais atual do meu código que foi commitada, que está ali dentro do meu repositório. Então aqui é a maneira que eu falo para que ele pegue a versão mais atual e a partir dela faça o seguinte. Eu vou passar o till. E é isso mesmo, é um till. Não sei por que tem esse padrão, mas é. E eu quero que eu volte um commit a partir da versão mais atual. Isso daqui, em outras palavras, significa desfazer o meu último commit. E eu vou dar Enter. A partir desse momento, se eu olhar no meu git log, aquele meu segundo commit já não existe mais. Porém, todas as mudanças que estavam nele, se eu fizer um git status, elas vão estar ali dentro do meu arquivo, que está no meu momento stage. Se eu tivesse usado mixed, estaria no meu momento working directory. Então, agora eu vou realizar esse commit. Meu segundo commit novamente. Se eu olhar a estrutura do meu commit, git log, eu vou estar lá com o meu segundo commit, com a mensagem novamente. Lembre que eu gerei um novo commit. Apesar dele aparecer aqui como um segundo commit, o seu hash é diferente, porque ele é um novo commit. Aquele segundo commit original já não existe a partir do momento que eu fiz o git reset. Com isso, eu desfiz aquele commit e gerei um novo. Se eu quisesse, entre esses dois momentos, realizar alguma alteração para que o meu segundo commit voltasse, mas com alterações diferentes, eu poderia fazer nesse momento. Já no git revert, a brincadeira é um pouco diferente. No git revert, a partir da minha árvore de commit, eu vou fazer com que eu gere um novo commit revertendo algum commit específico que eu passe. Então, já tem uma diferença na sintaxe em como eu chamo o git revert em relação ao reset. No git revert, eu geralmente vou trabalhar com o hash do commit. Para isso, eu vou copiar aqui esse hash, porque nós vamos reverter esse commit. E nesse processo de reverter, eu vou passar o hash, e como eu havia mencionado, você não precisa passar aquele valor do hash inteiro, somente alguns dos primeiros caracteres, e automaticamente, quando eu rodo esse comando, o Git ele pede para que eu forneça uma mensagem, porque o Git vai gerar um novo commit. Então ele não vai apagar aquele commit que existia, mas ele vai gerar um novo commit desfazendo as alterações, fazendo a reversão desse commit que eu peço aqui dentro do meu parâmetro. E o próprio Git já se responsabiliza de trazer algumas informações importantes aqui, como por exemplo, o hash do commit que eu estou revertendo. Essa mensagem para mim aqui está ok. Inclusive é um padrão do revert, utilizar a palavra-chave revert logo no seu início. Se eu olhar agora para o meu git status, não tem nada a ser feito no meu repositório, porém quando eu olho para o meu git log, você vai perceber que agora eu tenho 3 commits. Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e eu tenho agora um commit que reverte o segundo. E se eu olhar para o arquivo, ele vai estar lá no seu estado cat. Vai estar com o seu estágio do seu primeiro commit, porque eu reverti o segundo. É isso, o vídeo de hoje foi bem curtinho. Ele trouxe as estratégias para se apagar commits locais, usando ou o reset ou o revert. Comenta aí nos comentários se você já utilizou algum desses dois casos, se você tem essa necessidade. E se você quer que a gente traga algum conteúdo específico sobre Git ou sobre programação, também deixa nos comentários que a gente providencia isso através dos próximos vídeos. Um abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.